alegria que a gente venha a essa casa para falar um pouquinho, refletir um pouquinho do Evangelho de Jesus. E é com muita gratidão, porque a gente é muito feliz por ser espírita. A gente tem uma alegria enorme no coração por ter conhecido essa doutrina de luz, que explica certos desafios que a gente tem na nossa vida. Não na nossa vida pessoal, mas na nossa vida social, coletiva. Quando a gente ouve, por exemplo, a companheira falando de um lugar que deve receber companheiros com profundos desafios particulares nessa encarnação, e essa instituição social ela não consegue acolher e abraçar de forma a fazer esses indivíduos passarem por essa encarnação de forma tranquila. Eu não falei que eu sou italiana? É o pé também, gente. Ó, o negócio já balançou. Nós pensamos que esse é um excelente estudo para que nós possamos refletir. Um excelente momento para que a gente possa entender um pouquinho da mensagem da doutrina espírita aliada à mensagem de Jesus. Tem alguém novo nessa casa que tenha vindo pela primeira vez além de mim? Porque nesse primeiro momento, quando a gente não está ainda envolvido numa casa espírita, pode nos parecer que a casa espírita é um lugar onde a gente pede dízimo e oferta, né? Que foram 15 minutos da companheira pedindo colaboração de todos para algumas ações sociais da casa espírita. Sociais por quê? Porque essa casa espírita e qualquer outra casa espírita estando aberta, ela colabora de forma social com a saúde pública. Ela atenua dores, sofrimentos. Porque quando ela pede pelo manicômio, por esse abrigo dessas pessoas que vêm com graves problemas, ela também colabora mais enfaticamente na área social. E todos nós temos uma dúvida íntima quando ouvimos um apelo desse: até onde eu devo ir? Até onde eu posso ir? O pior ainda é quando a gente assim, até onde eu quero ir? Não, porque eu já faço o suficiente. Porque eu já faço isso, eu já colaboro desta e daquela forma. E meus queridos, isso aqui não é uma acusação, mas é uma reflexão, coisa que na casa espírita nós precisamos fazer o tempo inteiro. Refletir nas nossas participações sociais, refletir nas nossas participações dentro dos nossos grupamentos sociais, sejam eles a família, o trabalho. Nós precisamos fazer aquele trabalhinho de, ao final do dia, ao final da semana, no nosso culto do Evangelho no lar, parar para pensar se estamos realmente abraçando a proposta que queremos abraçar nessa vida, seja ela qual for, seja ela onde for, médico, engenheiro, professor. Nós precisamos o tempo inteiro refletir se estamos realmente cumprindo aquilo que nos propomos fazer. E hoje o estudo é para isso. E eu juro para vocês que eu vou tentar falar em 1 hora. Porque eu sou discípula de Marcelo Turra, sou um papagaio. Já deve ter notado. Mas vamos lá. Mas Fernanda, né, provas da riqueza e da pobreza, que é a coisa mais importante da gente pensar e refletir sobre isso do que falar sobre provas da riqueza e da pobreza? Porque o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. A gente quer sempre o carro mais novo, o celular mais novo, porque agora tem o celular também, né, gente? Há uns 20 anos atrás era só o carro, hoje em dia é o celular, o tablet, o desktop, o notebook. A gente precisa acompanhar a tecnologia. Uma internet de 10 megas já não me interessa. Uma de 50 também não, porque se eu pudesse eu tinha de 100.
se passar ali na minha rua, é essa que eu quero ter. E para isso, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de recurso. E eu estou envolvendo o tempo inteiro o meu tempo nisso. Então, lá, vou tentar olhar para cá. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Não vou ler os detalhes pequenos, hein, gente? Me ajudem. Né? Porque esse é do capítulo... Não, 16. E Jesus? Nem a mamão. Qual é o item? O item 7. Muito bem. Nós vamos começar por esse capítulo e esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos citar alguns autores e vamos ler um capítulo de uma obra. Vocês me ajudam? Não pode ficar enfadonho. Mas eu aposto para vocês que não será. Tá? Nós vamos começar estudando aquela parte de Mateus, capítulo 19, versículo 22. E aí, existem 3 evangelistas que falam sobre essa parábola, a parábola do jovem rico. Ou melhor, não é uma parábola. É uma fala de Jesus com o jovem rico. Sendo que Mateus, ele coloca de forma diferente que Marcos e Lucas. E nós escolhemos mais propriamente essa passagem, porque ela é uma passagem que atende mais ao nosso interesse. Vamos lá. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para adquirir a vida eterna? Quem pode ler abaixo para mim, para eu não ficar assim? Ninguém? Ele, porém, disse: O que me perguntas acerca do pão? Um só é o bom. Isso, meu agora tudo. Lemos nenhum de nós. Vamos lá. Ótimo, obrigada. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe, quais? E Jesus disse: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe diz: guardei todas estas coisas, que falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Interessante quando a gente identifica na fala de Jesus algo que a gente aprende na doutrina espírita. Ao ser indagado pelo jovem, a indagação que nós fazemos todos os dias, se estamos realmente cumprindo com os nossos deveres, porque a gente quer entrar na vida eterna. A gente quer entrar naquela vida eterna, no mundo espiritual feliz. Porque é isso que significa a vida eterna aqui. Porque na vida eterna todos nós entraremos, concordam? Somos todos imortais. Mas se eu falar para vocês que nós vamos entrar na vida eterna, passando uma temporadinha no umbral, com os nossos irmãos sofredores sofrendo cá de ninguém quer. Minha primeira orientadora do estudo sistematizado, Fernanda Onieda Manhães, do Trabalhadores de Jesus. Meus queridos, vocês vão fazer assim: desencarnou, entre em oração. Abre um olhinho, tá escuro, fecha e continua orando. E só abre quando tiver tudo claro. Quando vê o guia. Se não vê o mentor e alguém rindo para você, fecha o olho e entra em oração. E eu levo isso para a vida. Porque a coisa é séria. A gente não quer, né? A gente quer, sabendo que vamos passar por um momento de perturbação, abrir os olhos e falar assim: ai, cheguei num lugar bom. Essa é a vida eterna que a gente quer.
E é essa que Jesus recomenda a esse jovem moço. Se queres entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Esses mandamentos que papai e mamãe dizem pra gente desde que a gente era pequenininho. Esses mandamentos que na escola se reforçava desde que nós somos pequenininhos. O jovem moço falou, eu faço tudo isso. Eu agora estou aqui ao seu lado, mestre. Eu quero mais. Aí Jesus fala assim, se queres ser perfeito. Ele não fala se queres ser bom, fala se queres ser perfeito. Condição estudada por nós na doutrina espírita. Fomos criados simples e ignorantes e chegaremos à angelitude como espíritos perfeitos. Numa perfeição não igual a de Deus, da perfeição possível, mais próxima possível. Então Jesus, há cerca de 2000 anos, já nos orienta. Se eu quero ser perfeito, eu tenho que deixar tudo aquilo que me prende à matéria, todas as minhas preocupações, tudo aquilo que me amarra aqui. Leon Denis fala como se falasse hoje, nesse momento de crise terrível que nós vivemos. As doutrinas negativas, em suas consequências extremas, levam fatalmente à anarquia, isto é, ao vácuo, ao nada social. A história humana já o tem experimentado dolorosamente. Mas hoje importa reconstruir a cidade do futuro, o edifício vasto e poderoso, desculpa, tenho essa ali errado, que deve abrigar o pensamento das gerações. Diante dessas tarefas, as doutrinas negativistas mostram sua insuficiência e revelam sua fragilidade. Vemos os melhores operários debaterem-se em uma espécie de impotência material e moral. Leon Denis falava sobre a influência do meio pelo homem. Ele falava sobre as doutrinas políticas sociais que nos cercavam e condenava algumas. Esse é uma frase, um trecho dele, da introdução do livro Do Destino, do Ser e da Dor. E por que que o espírita estava falando sobre as doutrinas que influenciam o homem? Nós vivemos um momento profundo de crise política e social no nosso país. Todos nós somos conhecedores disso. E nesse momento debatem-se questões filosóficas extremamente complicadas. O problema é o capitalismo? Porque se fôssemos socialistas seríamos melhor. Não, mas o socialismo eu não quero. Porque existe um socialismo real, vivido por alguns países, e que se desconsiderou o ser humano. Não quero isso. Nós estamos à deriva e perdidos muitas vezes nas considerações. Então, como o próprio exemplo da companheira que falou aqui, eu falo porque eu sou da rede estadual de ensino, de educação, os melhores operários debatem-se em uma espécie de impotência material e moral. Eu não vou trabalhar, lá em cima está cheio de corrupto, por que que eu vou fazer a minha parte? Por que que eu não vou dar um jeito, porque é assim que se traduz, companheiros, infelizmente, de ter a minha parte também? Por que eu vou me dedicar tanto para o meu trabalho? Não. É hora de reivindicar, de estagnar, de fazer através da força aquilo que eles não fizeram por obrigação. No entanto, Jesus está a nos recomendar coisa diferente. E a doutrina espírita está a nos estimular o raciocínio reflexivo
comparativa entre as obras do Cristo, entre o Evangelho, a boa nova do Cristo, e tudo aquilo que a espiritualidade benfeitora, codificadora dessa doutrina, que nós estamos aqui buscando aprender, e que nós precisamos refletir. Tudo isso está sendo nos ofertado para que haja uma reflexão e nós vemos se realmente nós estamos fazendo aquilo que estamos abraçando no domingo. Porque existe um grande desafio para o espírita. Ser espírita não é no dia de domingo, é 7h30 da noite. Ser espírita é ser espírita todo dia, na sua família, no seu trabalho, na rua, sozinho dentro do seu quarto. Nós todos somos convocados a ser espíritas, cristãos, porque Ele é o nosso modelo e guia. Então, quando a gente ouve os companheiros chamarem, os companheiros menores em formação, para virem estudar na casa espírita, saibam que para os adultos também tem estudo. Porque é a razão que impulsiona esse movimento. Porque o sobrenatural deixou de se chamar sobrenatural. Para o espírito ele é natural. Gente, tem uma coisa para dizer para vocês. Isso aqui está cheio de espírito. Ninguém vai sair correndo. Por quê? Porque isso aqui é natural. Menina, quando eu entrei, senti um meu Deus, um calafrio e um arrepio. Eu juntei tudo. Isso é natural. Estamos às vezes sentindo as vibrações benfazejas do ambiente. Os companheiros que aqui estão, ninguém vai sair correndo por causa disso. Então a doutrina espírita, a grande mensagem da doutrina espírita não é que existem espíritos, mas é que a nossa vida continua. Que nós não temos uma vida só para sermos felizes. Que as pessoas voltaram sim para dizer que isso acontece e voltaram para dizer mais. Que tudo aquilo que a gente deixar de fazer ou que deixar incompleto, nós vamos ter que botar a mão na charrua de novo. Vamos ter que refazer o nosso trabalho. Então os grupos de estudo da casa espírita servem para que nós possamos refletir se estamos tentando fazer o mais correto possível. Que perfeito nós ainda não conseguimos ser. Mas consciência nós temos. E como é que a gente pode ver isso? Lá no livro dos Espíritos, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nós temos a desigualdade das riquezas, esclarecendo uma coisa importante, às vezes para o jovem que vem. Diz assim: é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente que, se supondo essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria um aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Nós somos um país pobre, riquíssimo, se comparados com a África. Nós somos uma sociedade socialmente bem evoluída, se comparado com a Índia e com a África. Talvez sim, em alguns pontos.
Se comparado com a Alemanha, talvez não. Com os Estados Unidos, talvez não. Mas estamos na pior situação desse orbe terrestre? De forma alguma. Então tudo é ponto de vista. Há pessoas, como os médicos da Medicina Sem Fronteiras, que largam os seus países socialmente mais evoluídos que o Brasil para irem se dedicar a agrupamentos de pessoas que necessitam de apoio. Eles atenderam o chamado do Cristo. Eles querem ser perfeitos. É íntimo, interno. É interno. Cada um de nós sabe aquilo que veio como desafio nessa encarnação. A gente poderia achar essas pessoas malucas se elas estivessem no seio da nossa família. Imagina, eu tenho um filho muito amado, querido, que consegue entrar numa faculdade, que consegue um bom emprego, e um dia ele se vira para mim e fala assim: mamãe, resolvi que vou para a África. Se eu não tivesse a doutrina espírita, isso não aconteceu comigo, tá, gente? É um exemplo. Se eu não tivesse a doutrina espírita, eu levaria um susto. Porque no padrão que a gente tem no Brasil, isso é jogar uma vida feliz fora. É assim que a gente fala também quando um jovem desencarna, não é assim? Meu Deus, tão jovem, perdeu a vida toda pela frente. Porque nós estamos tão arraigados nesse conceito de mundo material que nós temos, que embora a doutrina espírita fale para nós que o sobrenatural virou natural, que a vida espiritual é uma verdade, nós ainda não interiorizamos isso. Nós continuamos vivendo esse padrão de que nós queremos o arrepio, o calafrio, a demonstração, mas não queremos transformar a nossa vida de acordo com esse novo padrão espiritual. Esse padrão onde eu entendo onde eu estou e tento dar a minha colaboração. Isso é um grande desafio. A palavra que está grafada no texto em azul é o maior desafio, ou um dos maiores desafios para nós brasileiros: o trabalho. E no livro dos Espíritos, aí sim, nós temos lá na parte terceira das leis morais, a lei do trabalho. E eu destaquei algumas colocações dos benfeitores espirituais para nós. O trabalho é lei da natureza. E por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização abriga o homem, o trabalhador, mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Estamos trabalhando aqui hoje? Sim, é uma ocupação útil. Estamos estudando. Para quê? Para colocar esse aprendizado em ação lá fora, nos outros grupamentos sociais em que nós estamos. Então hoje, dia de domingo, 7h30, eu não venho só tomar um passe, eu venho também aprender, me qualificar enquanto espírito imortal para viver essa vida. Para que eu seja uma pessoa realmente capaz de transformar a minha sociedade. E tem um negócio ali. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. E aí uma frase que eu adoro desse trecho: toda vez que nós estivermos em trabalho, é necessário que nós tenhamos isso em mente.
Qual é o limite do trabalho? O trabalho material, o trabalho físico e o trabalho moral, amigos. É o limite das forças. O limite do nosso trabalho é o limite das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Mas Deus é muito bom. Porque às vezes eu sei que eu poderia dar mais, me doar mais, mas Ele me deixa livre para decidir o quanto eu vou me doar. Então, companheiros, se nós estamos nesse lindo país, riquíssimo, mas com graves problemas morais, temos que arregaçar as nossas manguinhas e trabalhar. Como vamos trabalhar? Bom, nós temos... Nós temos um direcionamento excelente que está no capítulo 22 de Nosso Lar. Quem já leu Nosso Lar? Quem já leu esse capítulo 22? Eu ia falar, tem certeza? Vocês vão levar uns sustinhos, querem ver? Porque toda palestra que eu fiz, quando cheguei em determinado, eu só fiz olhando assim, tá escrito isso aí? Nós vamos ler quase o capítulo todo, se o povo deixar. Vamos tentar. Notando que a senhora Laura entristecera, que vem do capítulo 21, né, amigos? Subitamente, ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. André Luiz falando pra gente, hein? Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo, o que se... A que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Para. Mas, gente, a gente não é espírito, não vai precisar ter roupa e nem comida. Como é que eles estão dizendo aí que tem centro de distribuição de roupa e comida? Outra coisa, acabei de descobrir que nosso lar é socialista. É a máquina pública de nosso lar que distribui tudo. Olha o susto. Por que isso? Porque quando chegamos em nosso lar, não estamos evoluídos, companheiros. Nosso lar é colônia que se localiza no umbral. Entram ali os espíritos que querem se renovar, que aceitam a sua condição e pretendem fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui: estudar, aprender, trabalhar, colaborar. Então, violetas na janela não está errado. Precisam, porque ainda não sabem lidar com essa nova dimensão. Recebem, como aqueles que recebem amparo social, a sua cota de comida. Tem carne lá, gente? Tem vaquinha, coisinho, porquinho? Não tem. Não tem fluido animal. Mas tem os fluidos trabalhados. Tem celeiro. Olha lá, celeiro. Armazém. Recebem uma cota disso. E recebem uma cota de quê? De vestuário. Aí quando eu li isso, falei, pronto, socialismo está empregado em nosso lar. Ante meu gesto silencioso de espanto acentuou. Ó, André Luiz se espantou, por que a gente não pode se espantar?
todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. Ah, não. Nosso lar é capitalista. Porque ele tem a cota do básico e do necessário. Mas se eu trabalhar e ganhar bônus hora, eu posso ter uma casa própria. E bônus hora tem um detalhe maravilhoso que ela falou no início. Bônus hora não é um papel amoedado, é uma ficha corrida de trabalho. O que torna o processo mais justo. Porque vamos dizer que eu venho aqui fazer um estudo nesta casa. Eu me preparo para fazer esse estudo. Eu pesquiso várias obras. Eu faço uma apresentação para vocês acompanharem, porque é difícil, às vezes, uma pessoa ler sem a gente acompanhar. A gente se perde no fio da meada, não é verdade? Pode parecer enfadonho, mas não é. É necessário para quem precisa ler e aprender e ver o estudo. Então, eu me esmero. Então, existe, de repente, que eu acredito que não, mas pode vir aqui um palestrante que não prepare muito. Vamos dizer que ele baseie o seu trabalho numa obra só. Não que isso indique que ele trabalhe pouco, mas que vocês pensam assim, puxa, tinha isso do Livro dos Espíritos, tinha isso do Evangelho, lembrei disso. O palestrante não apontou, mas eu lembrei. Então, é o mesmo trabalho, com a mesma duração de tempo, só que uma pessoa emprega mais energia, mais vontade, mais dedicação para fazer do que outra. Serviço público. Eu sou servidora pública. Para falar a verdade, com a maioria dos espíritos é servidor público. A gente tem compromisso. No serviço público a gente cansa de ver isso. 2 servidores públicos ganham a mesma coisa. Eu sou professora. 2 professores ganham a mesma coisa. Um professor é dedicado, trabalha em casa, vê matéria, pesquisa, estuda. O outro não, vai lá, pega o livro, abre, lê, estuda, passa, tá bom. Ao final do mês, aqueles 2 servidores ganham a mesma coisa. Em nosso lar, não. Em nosso lar, o bônus horas é essa ficha que se coloca. Fernanda abriu somente o livro e leu com todo mundo. Já George, antes de ir para o estudo, pesquisou o Livro dos Espíritos, pesquisou o Evangelho, reviu o nosso lar, tal. A ficha dele de bônus hora fica desse tamanho, da Fernanda tem 2 linhas. Então, pela vontade, pela dedicação, George, aquela ficha de bônus hora do George vale mais do que a ficha da Fernanda. É mais justo, não é? Uma justiça que ainda não é desse mundo. E que toda vez que alguém tenta colocar, a gente ouve um corinho falando assim, meritocracia. Não que a meritocracia no nosso mundo seja perfeita. Mas vamos e venhamos. A doutrina de Jesus não é meritória? Quando ele fala lá no início ao jovem rico, tudo que ele tem que fazer para entrar na vida eterna e depois o que ele tem que fazer para ser perfeito, alguém que não fez aquilo entra no reino dos céus? Só entra no reino dos céus quem se esforça, quem tem mérito. Então, meus amigos, a vida física é uma cópia imperfeita, por isso cheia de vírgulas, do mundo espiritual. Sinto dizer, mas se você é contra a meritocracia, você tem que começar a estudar o que é mérito. E o que é meritocracia?
Porque na vida espiritual é assim. Porque nós iniciamos o nosso lar com bases socialistas profundamente corretas. E nós agora estamos entrando na questão do mérito novamente. Nós estamos entrando na questão do que a gente faz, do que a gente se dedica. Olha lá, ó. Os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Como nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que quem vem para esse mundo não vem naquela família, naquela condição social, naquela condição de saúde mental à toa. Existe um gatilho para aquilo. É uma prova, é um desafio para o espírito conquistar aquilo que ele demonstrou ainda não ter conhecimento. Porque é baseado nisso. Não é vingança, não é castigo, mas é um processo que eu, como professora, conheço muito bem e lido há muito tempo. É recuperação de estudo. Mas vai você falar para o aluno no final do ano que ele ficou reprovado na matéria. Mas por 0,3. Eu sou professora de matemática. Aí eu falava assim, não, por 5,3 que você não fez, eu te ofereci 10. Eu não te ofereci 5, eu te ofereci 10 pontos. Você fez 4,7, então você deixou de fazer 5,3. Matemática é bom por causa disso, a gente sempre arruma diferente. Mas não é verdade. Tudo é uma questão de visão. Tudo é uma questão de visão, de ângulo, de posição. Vai melhorar. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Nosso lar, hein, gente? Compreende? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada décimo que eu batalhei para conquistar e passar em matemática. Cada décimo é cada nota de melhoria e elevação. É suor, não pode me ser dado. É claro, eu vou imitar um companheiro nosso palestrante lá de Araruama, Zé Hélito, que diz assim, é claro que aqui em Macaé isso não acontece, mas lá em Cabo Frio, quando eu contei essa palestra, uma companheira da nossa casa, o Ceará Luz do Bem, virou e falou assim, peraí, eu não vou aposentar, eu tô doida para aposentar, tu tá me dizendo que eu vou trabalhar o tempo inteiro? Aí eu li de novo para ela lá, ó, os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam prazer de ir a outros lugares. É assim. Eu posso permanecer a mesma professora, sem fazer nenhuma pós-graduação, sem tentar algo melhor. Então eu posso, com meu salário de professora, comprar aquele Fusquinha, hoje em dia não é mais Fusca, né, gente? Aquele Fiat Uno, ficar com ele, vestir a roupinha da Marisa, né? Porque o diabo veste prata, gente, mas nós professores vamos de Marisa, na chuva, né? Então, a gente pode ficar ali, mas se eu fizer minha pós, o MBA, alguma coisa, posso conquistar uma condição, não vou vestir Prada ainda, gente, mas vou entrar naquela boutique de vez em quando, comprar um vestidinho mais caro, vou comprar um Fiestazinho 2010.
Já não vou viajar só para Sana, vou viajar, quem sabe, né? Para o sul, para o nordeste. Mas não é assim? Posso pagar até em 10 vezes, mas eu vou poder, porque vai dar para fazer isso. É assim no nosso lar também. Ou seja, o mundo físico, cópia imperfeita do quê? Do mundo espiritual. E é exatamente a vida lá assim também. André Luiz não foi assim? A mãe dele vinha de vez em quando visitá-lo. Quando ele ia ver a mãe dele? Nunca, porque ele não podia subir. Ele foi em desdobramento, no sono, porque ele não tinha condição de subir. É igual eu ir para a Europa, até agora nada. No máximo, por ali. Entendeu? Muito suor ainda, muito trabalho para essa pessoa. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, povo. Nas 24 horas que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum, a lá em negrito, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora, 6 dias por semana, tá, gente? Esse parênteses aí é meu. Um dia é obrigatório que todos descansem. Um dia. Não tem feriado lá não, tá, povo? Sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Sacrificiais são aquelas expedições que André Luiz faz e que vários espíritos fazem, tá? Em que ficam dedicados ali no mesmo lar, numa mesma situação, não são na colônia. Serviços sacrificiais. Então você vê a ficha corrida do espírito, pode ter aquele tempo duplicado ou triplicado. Tudo de acordo com a boa vontade. Boa vontade. Vou fazer porque eu sinto que eu tenho que fazer. É meu compromisso, eu vou por amor. André Luiz continua igual a gente, curioso. Mas é esse o único título de remuneração? Sim. É o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Então, meus amigos, quando alguém fala assim, colegas, vamos trabalhar para ganhar bônus hora, tudo mentira. Bônus hora não ganha aqui. Bônus hora só ganha lá. Bônus hora é essa ficha corrida que se ganha em nosso lar, se eu não me engano, também na Alvorecer, que quem fala dela é Edivaldo Franco. Outra comunidade espiritual, Convertida aos Espíritos. Bônus hora não ganha vindo trabalhar no centro espírita, tá, gente? Não adianta, não tá juntando, não tá fazendo poupança. Bônus hora é só lá. A gente brinca, né? Vamos ganhar bônus hora. Vamos não, gente, não vamos não. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia. E o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? O que vocês acham que ele vai responder? Que a dona Laura vai responder? Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes, contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório.
Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outras amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos forem chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Então isso já começa a falar a nós, espíritos encarnados no ano de 2017, no estado do Rio de Janeiro, no município de Macaé e Cabo Frio. Como estamos levando a nossa vida profissional? Como temos trabalhado? Porque a dona Laura não é como um certo político que inventava porcentagens quando não sabia o que falar. Ela está falando em 1950, por aí, que 70% dos administradores da terra não percebem o peso moral daquilo que eles estão administrando. Então, se eu sou uma professora, eu também administro o meu tempo, a minha sala de aula. E assim cada um de nós somos líderes aonde estamos e administradores daquele trabalho, daquelas qualidades que nos competem exercer. Somos administradores o tempo inteiro. Somos administradores da vida da nossa família, dos nossos filhos, passando para eles valores que vão, sem sombra de dúvida, reverberar na vida adulta deles, porque eles vão se lembrar daquele ensinamento, eles vão se lembrar daquela orientação. E aqui, companheiros, eu deixo um apelo, igual ao companheiro no final: não pensem que seus filhos adolescentes que ombreiam com vocês não podem mais receber, não. Eles não sabem ainda decidir. Eles não sabem o que é bem e o que é mal. Eles estão ensaiando. Eles sabem na teoria. É nesse momento da adolescência que o espírito se dá conta por completo das suas qualidades, das suas virtudes e dos seus desafios. E é por isso que às vezes aquele filho dócil, meigo, se mostra uma criança depressiva, que gosta de se autoflagelar, situação que está campeando os nossos jovens. Autoflagelação. Se seu filho ou sua filha começa a andar de casaco no calor, pode pedir para tirar ele aos braços, as pernas. Eles sabem do que eu estou falando. Os jovens estão se mutilando, se cortando o tempo inteiro. Só na minha escola eu tenho 4 casos. E um fala comigo abertamente: eu gosto do Fernando, isso me faz bem, me dá alívio no final. Eu, aonde Jesus Cristo te dá alívio? Então os nossos jovens, que hoje em dia, as nossas meninas que passam maquiagem, porque menina de 15 a 25 anos parece que tem o mesmo rosto agora, porque elas passam maquiagem, sombra, blush, rímel. Você não percebe mais quando é menina. É verdade. Você não percebe mais quando é menina. A gente parece que vende com as meninas tudo na mesma idade. A gente olha assim e pensa assim: adulta, já sabe muito bem, já sabe botar um salto, já sabe se botar um batom, porque não sabe não. Diz não, não pode, não vai, é por aqui ainda. E isso não é ser ditador, isso é amor. Porque eu tenho esse jeitinho até na minha sala de aula, e os meus alunos me amavam. Não pode ficar livre ainda. São cheios de dúvidas.
A gente tem que olhar o celular, tem que ter a senha. Tem que ter a senha, sim. A outra ali está tendo um infarto nesse momento. Tem que ter a senha, tem que saber. Porque estão percebendo-se espíritos imortais agora. E se para nós é difícil, porque é difícil, a gente sabe. Imagina para eles, nesse mundo de facilidades, de tecnologia super avançada. Então nós somos administradores da nossa família. Administradores das pessoas que estão ao nosso redor. Administradores do nosso tempo para ter tempo para a nossa família. Para ter tempo de orientar. Administradores dos nossos sentimentos. Quando a gente percebe que um ser no nosso, um daqueles que está lá no nosso grupamento social, seja a família, seja trabalho, é um desafeto nosso. Nós, como espíritas cristãos, devemos saber nos calar e trabalhar esse sentimento, porque isso também é trabalho. Recordemos lá, além do trabalho que nós lemos, toda ocupação útil é trabalho, é utilidade para o outro. Eu tenho 4 minutos para acabar de falar, umas 5 páginas, vamos tentar. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde há aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagaram muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. E é por isso que a meritocracia dá tanta raiva em muita gente. E vendem essa ideia como certa. Porque se eu sou um bom profissional, qual é o problema de me avaliar? Quem tem medo de avaliação? Eu não. Eu não tenho medo de avaliar o meu trabalho. A segunda diretora para quem eu trabalhei, uma vez entrou na minha sala para acompanhar a minha aula de matemática. Eu, seja bem-vinda, tia Rita, senta aí. Vou falar, tia Rita, porque ela está desencarnada, vai que ela venha para cá agora. Quando eu saí da sala de aula, vários colegas me eu vou deixar, isso é um abuso. Qual o problema? Ela foi ver meu trabalho. Tenho nada a temer. Quem teme é que acha um abuso. Que abuso? Como assim? Ela é minha superior, hierarquicamente falando, dentro de uma escola. Qual o problema dela ver o meu trabalho? Se tivesse alguma coisa errada ela considerasse, eu ia ouvir. Se eu achasse que ela estava errada, eu ia falar também. Concordo com a senhora? Não. Vamos conversando. Por isso é bom a gente parar para refletir. Até onde a gente parou para refletir alguns conceitos que andam sendo falados e até onde, companheiros, nós realmente discordamos. Porque a discordância é excelente e benéfica. Nesse mundo não dá para ser todo mundo consoante, falando igual. Nós temos que discordar. Nós temos que refletir sobre os pontos, para que a nossa sociedade possa avançar. Longe de mim, gente. Não sou de direita, de esquerda, de centro, de nada. Eu sou disso aí, ó, de reflexão. Eu achei interessantíssimo, eu estou fazendo essa pontuação, porque a gente está tocando em questões que parecem que não competem ao meio espírita, mas que competem à nossa reflexão. Mas sem levantar bandeira nenhuma.
sem levantar bandeira nenhuma. É pensando sim no trabalhão que a espiritualidade está tendo para trabalhar na cabeça desses nossos líderes para fazer o que é certo. Porque quando eles não fazem o que é certo, a gente vê o apelo da companheira aqui na frente, para que nós vamos intervir. Temos que fazer intervenção, porque o importante são aquelas almas que estão lá, aqueles irmãos que estão lá e precisam de amparo e apoio, e que os nossos governantes não estão conseguindo fazer o papel deles. Então não tem bandeira levantada aqui, tem uma reflexão séria sobre o nosso posicionamento, porque senão a gente vira massa de manobra e é arrastado, mesmo vindo todo domingo às 7h30 no lar para assistir a 6. A gente fica repetindo as coisas ao invés de parar, refletir, pensar. E para encerrar, companheiros, porque não vai dar tempo para ler tudo, eu sugiro que todo mundo hoje, quando chegar em casa, todo mundo tem o nosso lar em casa, corre. Vou acabar de ler o capítulo para ver o que falta. Vou só botar o vermelhinho lá, ó. Assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Nada de faltar porque é dia do aniversário. Ninguém faz isso aqui, mas lá em Cabo Frio. Vamos encerrar, companheiros, com uma posição de Leon Denis. Ele diz: mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que torne o caminho possível e não se possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Nós temos uma oportunidade maravilhosa. Quanto mais trabalhoso é o momento, maior a oportunidade de engrandecimento que nós temos enquanto espíritas imortais. Eu sempre digo que os alunos terríveis são os meus preferidos. É aqueles que eu gosto. São aqueles que eu gosto de conquistar. São aqueles que eu gosto de ouvir assim no final do ano: Fernando, eu gosto muito de você, mas odeio essa matéria, não tem problema, gostou de mim já. Porque vai ficar porque gosta da pessoa. Esse é o nosso desafio. Então, aonde te pareça o lugar mais problemático, é a tua maior e melhor oportunidade, companheiros. Meus queridos, muito obrigada pela oportunidade. Sinto muito não poder acabar de ler com vocês, mas como eu falei, sou um papagaio. E a gente se permite levar algumas reflexões. Boa noite para todos e muita paz.